A paz, a graça e a paz para todos os ouvintes, sejam bem-vindos. Novamente estamos aqui para transmitir através dessa emissora a Rádio Evangelizando Nações, TV Evangelizando Nações, e aonde ela for alcançada, que seja realmente para uma reflexão, para meditar na palavra. O que nós temos a oferecer é a melhor comida, é o melhor que Deus tem para o nosso coração. A palavra dele, aquela palavra que alimenta a nossa alma, o nosso espírito também. Porque com a alma alimentada, o espírito funciona melhor, tem mais agitação, tem mais dinâmica. Então nós estamos aqui pedindo a Deus a cada dia que melhore, né, tanto a palavra que vai ser transmitida, que seja da forma como é transmitida, que melhore, porque a palavra em si é boa. Nós não vamos pedir para que a palavra seja melhor em termos, né, do que ela é, mas que a forma que ela chega aos corações sejam para realmente fazer diferença, né? Que Deus possa fazer diferença a cada um, a cada programa, a cada um que vai ouvir, e que tenha uma boa introdução e que recebam essa palavra, né, como o melhor alimento que o mundo pode ter, né? Porque a gente sabe que o mundo está em guerra, o mundo está agitado, mas precisamos sempre de ter a melhor alimentação para a nossa alma, para nós termos um espírito dinâmico para poder produzir. Então é isso que nós queremos transmitir. E esse programa, ele está no ar porque Deus está permitindo, Deus quer, porque é a vontade dele. E para isso eu chamo a atenção de cada um que vai ouvir esse vídeo, ou agora, ou no outro dia, ou pela manhã, ou pela madrugada, seja que hora que for, que receba essa palavra, né, para o seu coração. E aqui esse programa ele é feito com dedicação, com pensado, não é nada de será se vai ser, não, é uma coisa que a cada vez que tem um programa, eu oro a Deus para pedir, Senhor, qual é o próximo, para onde eu começo, eu vou continuar com isso, mas então qual é o subtema, é para dar continuidade, aí o Senhor vai ministrando, e eu quero fazer por outro, e vem aquela coisa que me chama para que eu volte e reflita em cima de algo que Ele quer que fale, né? Então nós estamos aqui novamente com o nosso programa Missão em Portugal, né? E aqui fala a missionária Iraci Teles dos Açores, das ilhas do meio do oceano, de uma região de Portugal. E hoje é um dia especial. O dia hoje não é especial porque é considerado o dia do Halloween, ou seja, o dia do aniversário da bruxa, ou seja, o dia da bruxa. De qualquer maneira como pode colocar o dia de hoje, 31 de outubro, nenhuma desses nomes não faz nenhum sentido. O que faz sentido no dia 31 de outubro é uma coisa que tem um reflexo até os nossos dias de hoje. Nós somos frutos disso. É a Reforma Protestante. Hoje é o dia da Reforma Protestante, aniversário da Reforma Protestante, ou seja, o aniversário da data, não é, que começou essa reforma por Martinho Lutero. Então, diante do que eu vou apresentar, depois que eu orar, eu vou fazer um pequeno relatozinho sobre a Reforma Protestante, antes de começar com o nosso tema de hoje, que é um tema muito contextual, que o assunto é sobre, né, enfim, é sobre missões, porque é uma continuação do tema sobre missão, só que é o primeiro
coisa que a gente tem que ter para poder fazer missão é o amor. Porque se nós não fizermos por amor, nada, tudo é em vão. Então, a primeira coisa para a gente poder dizer, eu vou fazer missão, eu vou me dedicar, porque fazer missão é dedicar aos serviços do Senhor com o pensamento de que está propagando o Evangelho, cumprindo o ID e o ID ensinar. Mas o amor é o essencial. Então, vamos falar sobre esse assunto, nós vamos começar a falar sobre o amor, né? Então, o amor é muito importante, né? A constituição deste amor, o resultado deste amor que ele faz para nós. E agora eu vou pedir a Deus que ele ilumine as nossas mentes, para que possamos entender realmente o que Deus tem feito e que Deus quer fazer por nós, através de nós. O que Deus quer fazer por este mundo. O que Deus quer que nós fazemos para sermos um distintivo neste mundo. Então é isso que nós vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de poder estarmos falando daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor quer fazer, porque o Senhor ainda tem muita obra a realizar, tem muitas almas que estão sofrendo, conhecedoras de que Deus, somente Deus é que salva, mas não são praticantes. Então, nós agora evangelizamos diferente. Às vezes falamos do plano da salvação para recordar, mas queremos que o Senhor ajude a cada um que já conhece a palavra a levar a palavra à prática. Porque é muito claro, né, que está nas Escrituras Sagradas, que aquele que ama a Deus, que conhece os mandamentos, deve praticar o que ouviu, o que conhece. Se está falando sobre o amor, devemos praticar o amor. E tem muitas formas de praticar o amor, mas eu quero, o Senhor, nessa noite, eu quero dar ênfase à tua palavra sendo executada e praticada com relação ao amor que Deus deixou para que seja espalhado através de nós, seja transmitido através de nós, na prática. Porque dizer que ama é uma coisa, mas praticar é outra. E que isso, Senhor, eu coloco diante do Senhor, que seja realmente refletido. Eu te peço a tua bênção sobre esse texto, sobre o que eu vou falar, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que também tem programa na rádio, aqueles que também fazem pesquisa, que medita, que leva temas, aqueles que oram pelo grupo de oração. Ó Deus, por todos aqueles que estão empenhados de ver essa obra indo avante, essa obra progredindo, e cada um que tem o coração nesta obra, que o Senhor possa estar retribuindo com muito mais ainda daquilo que nós pensamos, ou que nós sejamos, que o Senhor possa dobrar o amor no coração de cada um, Pai. Ó Deus, é tudo isso que eu te peço agora, Senhor. Antes de começar a palavra, que o Senhor esteja direcionando tudo isso para a tua honra e para a tua glória, e é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre que eu estava pensando assim, eu vou fazer a introdução de quê? Aí quando eu estava falando, eu lembrei. E hoje é o dia da Reforma Protestante. Eu falei assim, Deus está me lembrando disso, porque Ele quer que eu faça um apanhadozinho pequeno sobre isso. Então, Reforma Protestante. O que vem a ser a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, ela foi o início por meio do questionamento do monge alemão Martinho Lutero, na questão referente às indulgências. A Reforma
Reforma Protestante foi um movimento de reforma religioso ocorrido na Europa no século XVI. Esse reformista religioso foi iniciado por Martinho Lutero, um monge alemão, insatisfeito com a cobrança de indulgência pela Igreja Católica. Lutero elaborou as 25 teses e fundamento, uma teologia que deu origem a novas denominações dentro do cristianismo. Bom, isso é o que nós sabemos e conhecemos, não é, na história. Qualquer um que sabe de história geral está dentro da história, né? Então, dentro do contexto europeu do século XVI, a Europa no século XVI passava por profundas transformações. As estruturas políticas, econômicas, sociais e cultural que marcam o continente durante a Idade Média estava sendo substituído. Havia expansão econômica e politicamente novos interesses, novas formas de governo se consolidavam. A religião perdia a sua força, pois a partir do renascentismo começou-se a consolidar a ideia de que o homem era o centro de todas as coisas. A cultura renascente também contribui para que as artes ganhassem novo fôlego, resgatando, sobretudo, o legado da cultura clássica. Assim, novas ideias e novas formas de enxergar o mundo foram difundidas com a invenção da imprensa. Então, aí vem a parte, né, que toca na Idade Média sobre a Igreja Católica, né? Então, eu não vou falar sobre isso, por isso que eu não vou entrar nesse assunto, né? E sabemos que foram várias causas da Reforma Protestante. Muitas delas começou, né, enfrentando uma crise de credibilidade. Depois, a causa da reforma. Tudo que acontece tem as suas causas e tem as suas consequências. Nós somos, né, às vezes, beneficiados, podemos dizer, pelas causas que aconteceu na reforma protestante. Como também podemos ver algumas causas que, às vezes, não é tão viável para hoje em dia. Mas nós vivemos em longo texto que Lutero não desejava criar um movimento religioso que se separasse da Igreja Católica, mas que o reformasse, uma vez que ele tinha discordância de caráter teológico. Então nós sabemos que a reforma, o nome já diz, algo que já acontecia, que precisava ser feito. Já existia algo acontecendo a nível de religião, mas precisava de haver alguma coisa para modificar. Então foi uma modificação que houve, que abrangeu vários aspectos, tanto político, religioso e social, em tudo. E nós seguimos esse mesmo propósito de que nós temos que estar atento ao sistema político, ao sistema religioso, à sociedade em si. Nós temos um contexto que nós estamos dentro dela e que nós precisamos de ficar atento do que pode acontecer, as coisas que irão acontecer e aquilo que já foram acontecido e o segmento de tudo isso. Mas o importante de tudo isso é que nós hoje podemos, né, ter a liberdade de professar a palavra e constatar a palavra
com a verdade. Sendo que isso também, hoje em dia, já não está sendo tão fácil. Existem países aí que estão matando os missionários, estão matando as pessoas porque não pode ler a palavra, não pode falar de Jesus, não pode fazer cultos, não pode fazer nada público. Então, existe muitas essas coisas, né? Talvez esteja precisando que se levante um corajoso como Martinho Lutero para fazer alguns protestos e melhorar. Não é só fazer, mas também melhorar. Então, às vezes é preciso reforma. Quando nós estamos, né, em um local que ele está muito envelhecido, ali vem muitos constrangimentos, vem sofrimento, vem doença, e precisa que seja talvez desfeito algumas coisas, ou derrubado no chão e começar tudo novamente. Esse é o sentido da reforma protestante. Então, não é só a reforma em si, mas um movimento que deu essa origem Pentecoste, não é? E nós sabemos que o Pentecoste, ele já existia, né? E existia ponto e vírgula. Por quê? O Pentecoste, ele renasceu. Existia na mente e no coração. Nos planos, né? Já estava programado para tudo isso. Mas precisava de ter alguém para ter essa força para fazer existir, dar o nome, dar origem e ter a sua história, para que todos pudessem realmente conhecer de uma forma contextual. Então, esse é o relato que eu estou fazendo hoje sobre o dia que se comemora, acho que é 1517, coisas assim, muitos anos, o 517 que foi oficializado em cada local, talvez vários países foram, outros não, né? Foi, né, muitos anos, né, que foi realmente oficializado, e nós hoje temos esse contexto para nós seguirmos algo que foi feito e que ficou marcado na história e que podemos conhecer e relatar, e também nem só relatar, mas observar tudo aquilo que é bom. Nós devemos reter, né, de tudo aquilo que não é bom, mas seguir, né, o que é bom. Então, que Deus levante pessoas com pensamentos assim, de reconstituição, de restauração, de um ligamento direto com Deus, né? E a reforma protestante, ela veio dar um início, um novo tempo, um contexto de uma sociedade diferente, apesar que hoje não está tendo isso mais, nem toda gente quer seguir nada de coisas que já foram feitas, cada um está querendo seguir coisas por si próprios, por seus próprios pensamentos. A política toma, né, conta de todas essas fases e faz aquilo que realmente é diferente, né? Mas tem muitos personagens que fizeram parte disso, né? Dessa reforma, e por isso hoje o evangelho também está sendo espalhado de várias formas, de várias maneiras, dentro de um contexto onde podemos não olhar para a sociedade nem para denominações, mas termos um contexto bíblico para poder seguir, né? Graças a Deus por isso, né? Amém? Nós temos uma música hoje que vai falar exatamente sobre o tema que eu vou falar hoje. Nós vamos falar sobre um contexto que é sobre o amor, né? Então, é um contexto bom. Nós não vamos ter muito tempo para falar sobre ele, porque eu já fiz aqui a introdução sobre a reforma
Pentecostes devido hoje ser o dia, né, dessa reforma, né? Então, geralmente no dia a gente tem sempre alguma coisa que vem em mente e a gente pode partilhar e também relembrar, né, das coisas que aconteceu e também considerar as coisas que são boas, né? E também servir como serve de exemplo, saber reter aquilo que realmente não é o viável para o nosso contexto atual, na nossa sociedade em que nós estamos agora, né? Então, ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só amor, é só amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Eu não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente. Eu não contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só amor, é só amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Que é do Renato Russo, esse grande poeta que a gente teve na música brasileira, que fez história e que fala de um amor universal, que eu acho que é esse amor por todas as pessoas e criaturas que a gente tem que propagar por onde a gente for. Nós temos uma música dentro do nosso contexto, mas eu gostaria de ler aqui o texto bíblico dentro do que nós vamos falar, né? Então aqui em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 14 e 15. E também 1 João 5, 1 e 1 Coríntios 13, 1 e 2. Temos várias referências sobre isso. Vamos começar aqui, porque é um versículo, 2 de cada um dessas, umas é do 1 João, outra é Coríntios, mas está dentro desse mesmo texto a leitura de hoje. Porque o amor, 2 Coríntios 5, 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos nós morreram. Todos
Logo todos morreram. Quer dizer, um morreu por todos, foi Cristo. E nós temos que também morrer para poder ressuscitar para com Cristo. E o versículo 15, ele morreu por todo, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou para quem? Para todos nós. 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que nele é nascido. Olha que referência é essa, hein? Versículo bem forte. 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivessem o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Agora vamos para Romanos. Tem a referência de Romanos 13. Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aí entra aquele versículo que diz que invoca, né? Como eles vão invocar o nome do Senhor se não conhece o nome do Senhor, a autoridade, a palavra, né? Então, por isso que diz, como ouvirão se não tem quem o pregue, né? O versículo 14 de Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui é o grande desafio que faz parte da comissão, faz parte do ID pregar e do ID ensinar. Esse versículo 14, Romanos 13:14. E o 15 completa. E como pregarão se não forem enviados? Que chamamento que está aqui, hein? Como está escrito, quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha, essa mensagem ela é muito profunda, né? Então aqui nessa correção aqui da palavra, e se não tivesse caridade, no caso aqui, amor, né, da Almeida atualizada, corrigida e atualizada, diz o amor. Nada seria, de nada adiantaria a um crente, um cristão, né, falar línguas, profetizar, conhecer mistérios profundos de Deus e ter uma grande fé, se não tiver o amor no serviço de Deus ou não amar o próximo. Então aqui abrange tudo. No serviço de Deus é ter o amor, a dedicação no que está fazendo, sabendo que estamos fazendo, não para nós, não como um profissional, mas como um discípulo, como um imitador, como uma pessoa que teme a Deus, né? Então aqui diz, Cristo viveu a realidade do amor. No grego fala ágape, o amor ágape.
E tal amor é altruístico, é sacrificial. É o amor que Deus exige de cada crente, e não o ativismo e exibicionista, que tem como objetivo principal ou autoglorificação. Aqueles que gostam de estar em evidência. Tem muitos que querem ser propagandista, mas às vezes não está fazendo a dedicação do amor que Deus quer, que Deus deixou para que possamos trabalhar para Ele, né? O cumprimento da lei é o amor. Está em Romanos 13 e 10, que nós já lemos. O crente é movido pelo amor de Deus. É levado à prática do amor ao próximo, socorrendo em suas necessidades espirituais e materiais, sem visar qualquer recompensa. Com isso, ele cumpre a lei de Deus. Pois Jesus mesmo afirmou: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Desculpa. Esta, pois, deve ser a regra áurea do todo crente. Fazer o bem sem olhar a quem. E aí vem a de Romanos, né? O outro comentário é o de Romanos. E como ouvirão se não há quem pregue? É uma interpretação do apóstolo Paulo. É um forte apelo às consciências em prol das missões. A necessidade do pecador contínua, sendo a mesma hoje como era no passado. Isso não mudou, né? Continua. E como pregarão se não fores enviado? Este versículo fala da responsabilidade da igreja no sustento da obra missionária. A igreja tem uma responsabilidade de enviar e sustentar, dar o apoio, dar o respaldo, estar seguindo, acompanhando. Isso é o apoio que todos que estão fazendo a obra precisam ter, né? Então nós podemos ver que existem vários ministérios, né? Como o de ensinar, outros de cuidar das viúvas, de levar o que as pessoas precisam, os suprimentos. Então isso tudo faz parte, é tudo fazer a obra, né? E nós podemos ver aqui que ter o amor de Deus em nossas vidas através do próprio Deus. Então, se nós amamos a Deus, primeiro nós conhecemos a Deus, amamos a Deus, para depois nós colocarmos à prática o amor de Deus, né? E em João 3,16, né, que é o nosso texto áureo para evangelizar, vamos primeiro observar que o amor de Deus não é a mesma coisa que o amor natural humano, que todos os homens possuem, uns mais, outros menos. Este amor natural faz parte do sentimento de cada ser humano.
manifesta-se já na criança no amor à sua mãe e no seu pai, e depois com outras formas de expressão na adolescência. Este amor é próprio para o estabelecimento e subsistência da família. Todavia, este amor natural não é suficiente para se amar a Deus. A Bíblia diz que, em Oséias 6,4, vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Através da salvação, que está lá em 2 Coríntios 5, de 14 a 17, o homem experimenta o amor de Deus através da salvação. A nova criatura que o homem, então, recebe. 1 de Pedro 1,4. É Cristo em vós. E Colossenses 1,27. Como Cristo é a expressão do amor de Deus. A nova natureza caracteriza-se pelo amor. Por isso, o amor de Deus em nós é a evidência da salvação. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 1 de João 3,14. Este amor aumenta com a vida de comunhão com Deus. Tiago 4, 9 e 10. Pelo fruto do Espírito em nós, este amor fica mais dominante na vida do crente. Gálatas 5, 22 fala sobre os frutos. Pela operação do Espírito Santo, este amor torna-se cada vez mais operante. É os frutos do Espírito. Aí vem o poder transformador do amor. O nosso tema de hoje é exatamente isso, o poder transformador do amor. Esse poder o transformador do amor de Deus é algo que inefável e tem através dos séculos. Ele vem desde muitos anos, operando maravilha, transformações nos corações de homens. Nós temos muitos testemunhos, a Bíblia toda, né? E que vivia antes na prática da violência, até que tiveram um encontro real com Deus em Cristo Jesus, como Saulo de Tarso, é o melhor exemplo desse poder transformador. Ele perseguia os crentes, levando-os a tribunais, às prisões, e até foi cúmplice da morte de Estevão. Isso está lá em Atos 7, 58, e depois 8, 1, e depois 26, 10 e 11. Para não ter dúvida, é toda a história que nós conhecemos de quem era Saulo e quem é Paulo hoje, né? Hoje, na história, no conhecimento, né? Um dia, indo a caminho de Damasco, onde iria prender os crentes, ali refugiava e viu-se envolvido por forte luz vinda do céu, e ouviu a voz de Jesus que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos 9:4. Ao levantar-se, Saulo de Tarso já estava transformado numa nova criatura. Todo o ódio, toda a ira contra os crentes saíra do seu coração, e este foi cheio do amor de Deus. Paulo tornou-se o maior missionário cristão que o mundo viu até hoje. Por isso que eu disse que estamos falando de missões, né? Por isso ele podia afirmar com convicção: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16.
movido pelo amor de Deus em seu coração, ele ensinou aos crentes em Coríntio qual o mais excelente caminho a ser seguido pelo crente. O caminho do amor. A 1 Coríntios 13, de 1 a 13. E assim nós vamos, não vamos ter muito tempo, nós vamos ter mais uma outra música, e vamos dar continuidade aqui, e depois vamos parar, porque nós já não vamos poder concluir essa parte, vamos dividir, porque eu tive que fazer aqui uma abertura para incluir algo sobre o dia de hoje. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfão, viúva, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar eu serei, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de
serei pai de multidões. Eu serei, tocarei. É tudo que o Senhor quer pra mim, quer pra você. Sabe o que o mundo está esperando? Não é um artista, não é uma estrela, não é uma grande celebridade do mundo gospel, não é uma grande celebridade do mundo evangélico. Não é isso que o mundo está esperando. O que o mundo está esperando é um referencial da glória de Deus e do caráter de Deus. Pessoas que querem ser pais de multidões, e que toquem as suas gerações, que marquem as suas gerações. Sabe, nós temos 3 filhos: Asaf, Abner e Mariá. Esse é o fruto do meu relacionamento com a minha esposa. Sabe, o fruto do seu relacionamento com Deus tem que ser filhos. Você tem que gerar filhos para Deus. Quando você não gera filhos para Deus, o seu relacionamento com Ele é um relacionamento estéril. É como um útero seco que não gera ninguém. Sabe, o que precisa ser gerado nessa nação não é um fã-clube evangélico, mas o que precisa ser gerado nessa nação são homens, mulheres, jovens, crianças cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Pessoas que querem marcar a sua geração. Pessoas que querem pagar um alto preço para que o Pai se alegre. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Há festa no céu. Há festa no céu. Há festa no céu. Se você entendeu isso, levante as suas mãos, diga: eu serei muitas gerações. Eu serei, tocarei em muita geração. Tudo que queremos, Senhor, marcar a nossa geração. Mas na segunda parte aqui do nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre como o amor de Deus se expressa no crente. Pelo fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Pelo fruto do Espírito, o crente se sente impulsionado a amar a Deus. 1 de Pedro 1:8. Para o crente, Deus se tornou real e alvo de todo o seu amor. O crente deseja de todo o seu coração cumprir o primeiro de todos os mandamentos, que é: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Marcos 12:30. Pela intimidade da comunhão que sentimos com Deus, queremos nos comunicar com Ele em louvor e adoração. Queremos, assim como Enoque, como Noé, andar com Deus, pois na sua presença há abundância de alegria. Salmo 16:11. Pela ação sobrenatural do Espírito Santo, este amor é sobrenatural, é a força que une os crentes num só corpo. Efésios 4:16, pois o amor é o vínculo de perfeição. Colossenses 3:14, este amor operou na igreja de Jerusalém pelo poder do Espírito Santo. O amor promoveu uma tal união entre os crentes que a Bíblia diz: era um coração e a alma da multidão dos que cria. Atos 4:32. Este amor não consiste apenas em palavra
mas expressar-se em obra e em verdade. 1 de João 3,18, cada crente deve, portanto, procurar estimular seus irmãos à caridade e às boas obras. Em Hebreus 10:24, mostra igual cuidado uns dos outros. 1 Coríntios 12:25, levando as cargas uns dos outros. E em Gálatas 6:2, permaneça, pois, a caridade fraternal. Hebreus 13:1. Então aqui está o básico, as leis que nós devemos seguir para pôr em prática, para depois nós dizermos, agora sim, já temos aqui a base para nós podermos evangelizar, cumprir o ID ensinai, né? Então está tudo aqui, está tudo na palavra. E o melhor exemplo que nós temos aqui é o de Paulo, que foi um missionário que deu toda a sua vida, se dedicou integralmente para conseguir chegar em lugares que ninguém queria ir e que ninguém tinha ido, e ele conseguiu, porque ele realmente colocou o amor. Ele tinha o amor por aquilo que ele estava fazendo. Mas isso ele não nasceu com isso não era um amor natural, era o amor sobrenatural. E é isso que nós devemos ter, para termos aquela paixão. Se nós não tivermos aquela paixão, aquela vontade mesmo, nós não conseguimos realmente sobreviver. E se nós descobrimos que tem muita dificuldade, aí nós não queremos sair, nem ir, nem fazer nada, porque até pensamos, por que eu tenho que fazer tudo isso e outras pessoas deveriam fazer e não fazem? E aí é que está o erro, porque se Deus deu a responsabilidade para um, não é igual para outro. Se Deus deu para mim que eu tenho que ir em determinado local, eu tenho que ir, é eu que tenho que ir. Não é ficar pensando por que o fulano de tal não foi. Não, porque isso é uma obra que a pessoa tem que fazer mesmo por si, agradar a Deus, é individual. Então isso é importante nós observarmos isso, né? O cumprimento, a palavra de Deus, que está lá em Marcos 12, 30 e 31, que é o amor de Deus em nós, é uma força extraordinária que nos ajuda a viver como vencedores sobre o mal. A Bíblia diz que o amor não faz mal ao próximo. Em Romanos 3:10 diz que o crente que ama Jesus quer guardar sua palavra. E os seus mandamentos não são pesados. Em 1 João 5:3. Pelo novo nascimento, as leis do Senhor foram escritas nas tábuas do nosso coração. Em Hebreus 8:10. E por isso queremos cumpri-las. Ezequiel 36:27. Hebreus 13, 20 e 21. Quem ama o Senhor não quer coisa alguma deste mundo. O separe do amor, coisa nenhuma que o separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No caso dos dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios, no 12:7, é importante observar que o fruto do amor também dá aos crentes condições de usar os dons espirituais de modo correto e que agrade a Deus. Até isso foi ensinado, né? Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, que os dons espirituais usados sem amor não trazem proveito espiritual. A Bíblia mostra que, ocasionalmente, alguém usa um dom sem estar bem com Deus. Mateus 7:22. E 1 Samuel 19, 23 e 24. Quando isso acontece, não há qualquer proveito espiritual, além de muitas vezes abrir a porta para o fanatismo
Vamos, portanto, seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14, 1. Então, aqui já tem vários ensinamentos e advertência, como nós devemos proceder para nós seguirmos uma obra missionária. E agora eu vou parar por aqui, porque nós já estamos no final do nosso programa, e eu espero que até agora, quem ouviu possa ter absorvido esta palavra como exemplo daqueles que estão se preparando para poder sair do seu local onde que está e fazer obra em lugares diferentes. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse momento que passamos aqui na Tua palavra, meditando nela. Ó Deus, uma palavra que nos exorta, que nos ensina, que nos edifica, mas é a verdade, e que os nossos corações possam estar realmente recebendo, se enchendo, para que possamos nos fortificar espiritualmente, que seja de alerta para nós a cada dia, estarmos prontos para fazer aquilo que o Senhor realmente tem determinado, para o nosso chamado, para algo específico e especial, que cada um de nós temos que fazer e prestar conta do que nós fazemos a Deus, porque Deus determinou isso, e cada um de nós deveríamos fazer. Por isso, Senhor, nós entregamos a Ti, a cada um, Senhor, que pode ouvir essa palavra, colocar em prática e também anunciar esta palavra a outros, partilhando, para que todos possam estar preparados, porque nós sabemos que o Senhor quer voltar, quer levar a sua igreja, mas Ele precisa de ver a igreja preparada. Prepara, Senhor, a tua igreja, prepara o teu povo, Senhor, diante de todas essas circunstâncias em que passamos, que o Senhor possa estar resgatando-nos a cada dia e nos dando a vitória completa sobre as nossas vidas e sobre a responsabilidade do nosso ministério. Eu entrego tudo nas tuas mãos, eu oro e agradeço, Senhor, por esse momento que tivemos aqui na presença do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém.